Às vezes fazemos coisas ruins pelas pessoas que nós amamos. No final de 2018, uma série sobre um stalker começava a ganhar popularidade na Netflix. Com um estilo de narração interna que lembra muito Dexter, o protagonista totalmente perturbado da cabeça mostrava desde o primeiro episódio que ele estava disposto a fazer tudo pela mulher que amava, até mesmo matar. Eu que geralmente tenho resistência a assistir séries que tá todo mundo falando muito sobre, resolvi assistir. E foi assim que eu conheci você. And you're Joe? Goldberg. O Joe é um gerente de uma livraria em Nova York. Ele é um homem inteligente, educado e sensível, atencioso e também um sociopata. Quando a garota perfeita entra na sua livraria, o Joe se apaixona instantaneamente por ela e começa aos poucos a parasitar a vida da garota sem que ela perceba. E ele faz isso stalkeando suas redes sociais, seguindo ela na rua, fingindo encontros nada espontâneos e até mesmo invadindo a casa dela. I'm not worried. I've seen enough romantic comedies to know guys like me are always getting in jams like this. O Joe é um psicopata funcional com complexo de herói romântico. Ele se acha o guardião do amor verdadeiro, príncipe encantado em cima do cavalo branco. O problema é que todo esse amor, na prática, envolve espionagem, manipulação, violência e, é claro, assassinato. Mas sempre com a justificativa de que tá protegendo quem ele ama. Vemos tudo isso narrado do ponto de vista dele, o que faz com que o espectador entre na mente de um stalker e muitas vezes sinta empatia, mesmo quando ele tá cometendo crimes graves. Grande parte do carisma do Joe tá nessa narração sarcástica e passivo-agressiva. Ele constantemente julga o mundo ao seu redor como sendo superficial, tóxico ou perdido, enquanto se coloca como alguém melhor. Um homem culto, sensível, romântico, mas isso não passa de um verniz. Por baixo, o Joe é obsessivo, inseguro e extremamente controlador, e um narcisista disfarçado de Marte. A hipocrisia do Joe é tanta que chega um momento que ele tem a cara de pau de dizer que ele é o único feminista de verdade. How can self-respecting women tolerate this crap? Sometimes I swear I'm the only real feminist, you know. Quando o Joe se apaixona, ele não ama de forma real. Ele projeta uma versão ideal da pessoa e se apaixona por essa ilusão. Ele diz que ama de forma incondicional e faz tudo pela pessoa. Mas a primeira coisa que ele faz quando se infiltra na vida dela é procurar os pontos que não agrada a ele e cometer atrocidades para resolver esses problemas. Ele não quer um par, ele quer um personagem que se encaixe na narrativa que ele criou. E qualquer atitude fora desse roteiro o deixa completamente desestabilizado. A primeira temporada traz uma narração sarcástica e bem escrita que divide espaço com momentos de tensão e drama. A Beck, a garota por quem o Joe se apaixona, é extremamente humana, cheia de falhas, inseguranças, contradições. Ela não é uma personagem idealizada, mas é exatamente assim que o Joe a enxerga. Ele ignora as partes dela que não se encaixam na fantasia que ele criou e tenta forçar a realidade a se moldar à ficção que ele inventou na própria cabeça. A Beck é impulsiva, superficial em certos momentos, carente em outros e toma decisões erradas como qualquer pessoa real. Mas ao invés de aceitar isso como parte da complexidade dela, o Joe interpreta cada falha como mais uma razão para salvá-la. Só que o amor de Joe não é amor, é controle disfarçado de proteção. E o mais assustador é que, ao longo da temporada, a série nos coloca na mente dele de uma forma tão convincente que por vezes a gente esquece o óbvio. O Joe é o vilão. A temporada termina com o Joe cometendo mais um assassinato, só que dessa vez é o dela. Como ele mesmo diz, às vezes fazemos coisas ruins pelas pessoas que nós amamos.
No final da primeira temporada, uma ex-namorada que o Joe até então pensava que ele tinha matado retorna para a vida dele, ameaçando expor a tentativa de homicídio. Isso força o Joe a fugir para Los Angeles e começar uma nova vida. Assombrado pela morte da Beck, o Joe tenta se convencer o tempo todo de que um homem culto e sensível que nem ele não machuca as pessoas de propósito e que aquela é uma oportunidade de recomeçar e não cometer os mesmos erros de sempre. Então ele dá uma pedrada na cabeça de um cara e rouba a identidade dele. Joe Goldberg agora é Will Bettelheim. E aqui eu sinto que a segunda temporada sustenta uma narrativa meio conveniente e diálogos forçados, repetindo os elementos da primeira temporada. O Joe tem um emprego comum, uma criança latina de quem ele cuida, que existe somente pra gente olhar e falar: o Joe não é tão mal. E uma jaula pra ele colocar em cativeiro qualquer pessoa que for um problema pra ele. Ainda assim, a segunda temporada é uma das minhas favoritas e tem uma razão muito simples pra isso. Os personagens ao redor dele são muito bons, mas todo mundo, assim como o Joe, ficou completamente obcecado pela Love Queen. A Love é introduzida como antítese da Beck, mais decidida, mais intensa, mais espontânea e, à primeira vista, emocionalmente madura. Mas o que começa como uma nova chance de amor para Joe, logo se revela uma repetição ainda mais sombria dos padrões anteriores. A Love conquistou os telespectadores porque ela foi, por um breve momento, tudo o que Yu precisava. Uma personagem feminina forte, carismática, imprevisível e com camadas de complexidade que desafiavam o protagonismo do Joe. Ao contrário da Beck, que era sempre vista passivamente através da lente distorcida do Joe, Love parecia uma força ativa que não se deixava manipular. E melhor ainda, parecia capaz de manipular o Joe de volta. Além disso, a Victoria Pedretti entregou uma atuação magnética. A Love era doce e acolhedora, mas com um brilho nos olhos que deixava claro que havia algo inquietante ali dentro. A audiência se viu seduzida pela leveza dela, até perceber que essa leveza era o verniz de uma instabilidade ainda mais perigosa que a do Joe. Parecia que Yu tinha deixado de ser só sobre um stalker e se tornado sobre um casal de predadores tentando viver uma vida normal. E o público amou essa dinâmica caótica. Porém, como todo romance do Joe fadado ao fracasso, a série não soube o que fazer com ela depois. E isso ajudou a pavimentar o início do declínio. A terceira temporada de Yu vinha acompanhada de uma grande promessa em relação à dinâmica de um casal de serial killers vivendo juntos, inclusive com um trailer que me deixou empolgado na época que saiu. Porém, no meu ponto de vista, é a temporada que desperdiça ótimos protagonistas em roteiro vazio, enrolado e com péssimos personagens secundários. De maneira conveniente, todo mundo ao redor do Joe é sempre babaca, maldoso, insuportável, quase uma caricatura de como ele enxerga as pessoas. Aqui a gente já entendeu que a série trocou a qualidade narrativa por um modelo. O Joe se livra milagrosamente de todas as consequências dos crimes que comete, se muda para um lugar novo e tem uma nova obsessão. A Love, que era uma personagem tão cativante e com potencial gigantesco, é reduzida ao papel de esposa maluca que acaba virando uma pedra no sapato do Joe, mas que ainda é sustentada pela atuação impecável da Victoria e do Pam. Na tentativa de fazer o Joe parecer menos vilão e ganhar a simpatia dos telespectadores, os roteiristas rodeiam ele de personagens forçadamente insuportáveis e vazios. E no final você nem liga se vão morrer ou não. E isso inclui até as obsessões do Joe. A essa altura a série já tá cheia de furos de roteiro e pontas soltas ignoradas completamente. O pote de urina, o Paco, a Ellie, o policial anotando a placa do Joe, o policial amigo da Delilah. A terceira temporada é sustentada por cenas de fanservice no meio de um roteiro superficial e caótico, e termina com a morte precoce e sem sentido da Love, deixando o Joe sozinho para sustentar as próximas temporadas. Na quarta temporada de Yu, os roteiristas abraçam o modelo visto nas temporadas anteriores, transformando a série de vez num absurdo completo. Joe se livra milagrosamente das consequências, foge para uma nova cidade, dessa vez para ser Jonathan Moore, professor universitário em Londres. A gente sabe o que vai acontecer. Joe se apaixona por alguém, se envolve com mortes e cenários cada vez mais absurdos e termina a temporada impune. Os personagens secundários atingiram um novo nível de insuportabilidade
insuportáveis e desinteressantes. E isso inclui o grande amor do Joe, cujo maior dilema é ser filha do cara mais rico e poderoso do mundo. Uma personagem que, ao contrário da Beck, ninguém conseguiria se identificar. E ao contrário da Love, não tinha um pingo de carisma. Como todo elemento com potencial que eles trazem pra série, o fato do Joe estar sendo stalkeado é extremamente mal executado e termina num plot twist de alter ego assassino que é raso, preguiçoso e até óbvio pra quem, assim como eu, notou que o Joe era o único personagem que interagia com Reese. Por algum motivo, quanto mais a série ficava parecida com Riverdale, mais ela ficava popular, embora perdesse a sua qualidade e também o meu interesse. Finalmente foi anunciada a última temporada de You, e eu tinha a obrigação de ver como eles iam encerrar essa série que começou tão bem e estava indo de mal a pior. Depois de tantas temporadas, o Joe já se afastou completamente da complexidade inicial do seu personagem, e o seu passado, motivações e modo de ver o mundo já não são bem explorados como antes. Até existe uma aproximação do Joe com a figura clássica de um serial killer no seu auge, onde ele se acha acima das consequências e começa a entrar num frenesi de assassinatos, mas isso não é amplamente explorado e nem sustenta a falta de carisma dos personagens, a falta de consistência na personalidade do Joe e nem um roteiro que consegue se superar na mediocridade. A grande paixão do Joe nessa temporada é a Bronte, uma personagem sem graça que ganha um protagonismo forçado e a representação de uma fantasia de adolescente de Twitter. Ela parece uma paródia do feminismo. O Joe é um assassino feminicida que pratica violência física e emocional contra as mulheres e que sem dúvida é uma figura desprezível, mas também é uma falta de respeito com a inteligência de quem assiste tentar amenizar as ações dele e romantizar ele por várias temporadas para no fim ele ser derrotado por uma Final Girl aleatória que precisou que os roteiristas reduzissem a inteligência do Joe para que ela conseguisse vencer ele. Para mim, You encerra com uma temporada cheia de críticas rasteiras e plot twists absurdos que destoam completamente da proposta inicial da série. O roteiro ficou tão previsível e cheio de fanservice que em vários momentos eu consegui adivinhar quais seriam as próximas falas dos personagens. O final ainda conta com um PowerPoint à la Crepúsculo, onde todos os personagens alcançam os seus sonhos e vivem felizes para sempre. A crítica inteligente e o humor ácido da primeira temporada de You deu aos poucos lugar à previsibilidade e a um roteiro raso, onde os ricos são sempre maus e insuportáveis, as mulheres são empoderadas de maneira rasa e rasteira. O Joe se despe de seu passado, de sua complexidade psicológica para representar somente um homem branco, hétero, privilegiado que toma um tiro no saco. Eu sou Isaac Fagundes, muito obrigado por assistir até aqui. Se por acaso a minha opinião te incomodou, talvez o problema não seja eu, talvez o problema seja você.